Existe um tipo de sistema que não aparece em manchetes, não é discutido abertamente e raramente é explicado de forma direta ao público geral. Ele não precisa ser visível para funcionar. Quanto mais invisível ele for, mais eficiente ele se torna. Durante décadas, governos e agências de inteligência enfrentaram um problema simples: comunicação. Mensagens atravessam fronteiras em segundos, dados circulam por cabos submarinos, satélites carregam informações constantemente e praticamente toda a interação humana passou a depender de sistemas digitais. O ponto crítico não foi apenas a digitalização da comunicação, mas o volume. Quando o fluxo de informação se torna grande demais para ser analisado individualmente, surge a necessidade de filtragem automática. A partir desse momento, o controle da informação deixa de ser uma questão de interceptar indivíduos específicos e passa a ser uma questão de escala. Não se trata mais de ouvir uma conversa, trata-se de ouvir tudo ao mesmo tempo. A origem da ideia de uma escuta global. Em meio a esse cenário, surgem relatos, investigações e documentos que mencionam sistemas de interceptação global, redes criadas para coletar, filtrar e analisar comunicações internacionais em larga escala. Um dos nomes mais frequentemente associados a esse tipo de estrutura é o Project Echelon. Segundo descrições analisadas ao longo das décadas, o conceito seria o de uma rede distribuída de escuta global. Não um único centro de controle, mas uma integração de várias estações espalhadas pelo mundo, capazes de captar sinais de rádio, comunicações por satélite, ligações telefônicas e dados digitais. O ponto mais importante não é onde isso aconteceria, mas justamente o fato de não haver um único ponto. Estruturas distribuídas não apenas são mais difíceis de detectar, mas também mais resistentes a interrupções e análises externas. Quando a escuta deixa de ser humana, o funcionamento teórico desse tipo de sistema não depende de pessoas ouvindo conversas. Ele depende de filtragem automatizada em larga escala. Algoritmos analisam padrões, frequência de palavras, comportamento de rede, localização e contexto. Nesse modelo, o conteúdo bruto da comunicação perde importância. O que importa é a classificação do fluxo de dados. Isso cria uma mudança fundamental. A comunicação humana deixa de ser algo interpretado em nível individual e passa a ser reduzida a padrões estatísticos. Em outras palavras, o sistema não precisa entender o que você diz. Ele precisa apenas entender como você se comporta. O verdadeiro poder está na filtragem, não na escuta. Se um sistema for capaz de analisar comunicações globais em tempo real, ele não precisa focar no conteúdo individual de cada mensagem. Ele precisa apenas identificar padrões dentro do comportamento coletivo. Isso muda completamente o conceito de privacidade. A ideia de que alguém está ouvindo você deixa de ser literal. Não é uma pessoa escutando, é uma estrutura interpretando bilhões de interações simultaneamente e reduzindo tudo a sinais relevantes ou irrelevantes. Quanto maior a escala, menor a necessidade de intervenção direta. O sistema não reage a indivíduos, ele reage a padrões emergentes. Quando a vigilância se torna invisível, a evolução natural dessas tecnologias leva a um ponto crítico. Sistemas de análise de dados não permanecem estáticos. Eles aprendem, ajustam e refinam seus próprios critérios com o tempo. Isso significa que quanto mais dados são processados, mais eficiente o sistema se torna em prever comportamentos. O detalhe mais importante é que isso cria um efeito silencioso. Quanto mais preciso o sistema fica, menos perceptível ele se torna. Ele não precisa agir de forma agressiva para ser eficaz. Ele apenas se integra ao funcionamento normal do ambiente digital. Nesse cenário, a vigilância deixa de ser um evento e passa a ser um estado contínuo do sistema.
o mundo moderno como um sistema fragmentado. Hoje, praticamente toda a comunicação digital passa por múltiplas camadas de processamento. Provedores de internet, plataformas de mensagens, redes sociais e serviços de nuvem armazenam e analisam dados em escala massiva. Mesmo que não exista um único sistema central, existem múltiplos sistemas menores que operam simultaneamente, cada um com funções específicas, mas que, em conjunto, produzem um efeito muito maior do que a soma das partes. A diferença fundamental é que esse tipo de estrutura não é apresentado como um projeto único. Ele é fragmentado, distribuído e normalizado dentro de diferentes tecnologias que parecem independentes entre si. Quando prever se torna mais importante que ouvir. Se um sistema consegue mapear padrões de comportamento humano com precisão suficiente, ele não precisa controlar diretamente as ações das pessoas. Ele não precisa interferir de forma visível ou agir de maneira direta. O controle deixa de ser execução e passa a ser antecipação. Ele apenas precisa prever o ambiente em que essas decisões serão tomadas. Em vez de influenciar escolhas individuais, o sistema passa a influenciar condições. Ele não foca no que você vai fazer, mas no que aumenta ou reduz a probabilidade de você fazer algo. Pequenas variações no ambiente informacional podem alterar resultados em escala muito maior do que qualquer intervenção direta. Modelos de previsão já existem em áreas como publicidade, segurança digital, sistemas financeiros e análise de risco. Eles funcionam identificando padrões, correlacionando comportamentos e ajustando probabilidades com base em grandes volumes de dados. O ponto crítico não é a existência dessas ferramentas, mas a evolução silenciosa delas. O que começa como recomendação se transforma em antecipação. O que começa como análise se transforma em previsão. E o que começa como automação se transforma em adaptação contínua. Nesse ponto, o sistema deixa de reagir ao comportamento humano e passa a modelá-lo em tempo real. Ele não responde ao que você fez. Ele se antecipa ao que você provavelmente fará. E quando isso acontece com precisão suficiente, a diferença entre previsão e influência começa a desaparecer. O sistema não precisa forçar decisões. Ele apenas reorganiza o ambiente para que certas decisões se tornem mais prováveis do que outras. A pergunta final não é sobre o passado. No final, a questão central não é apenas sobre o Project Echelon como teoria histórica ou hipótese de inteligência. A questão é até que ponto a evolução da tecnologia transformou o conceito de observação, análise e previsão em algo já integrado ao funcionamento normal do mundo digital. Hoje, grande parte da comunicação humana passa por sistemas que filtram, organizam e interpretam dados continuamente. Isso não acontece em um único ponto central, mas em múltiplas camadas distribuídas pela infraestrutura digital. E quando isso é observado em conjunto, surge uma ideia desconfortável. Não é necessário existir um sistema único para que o efeito de um sistema exista. Basta que várias camadas independentes produzam resultados convergentes. Nesse cenário, a vigilância deixa de ser um evento isolado e passa a ser uma característica estrutural do ambiente digital. E talvez a pergunta mais importante não seja se o Project Echelon existe exatamente como descrito em teorias e investigações, mas até que ponto a própria evolução da tecnologia já tornou irrelevante a ideia de um único sistema central, porque suas funções agora estão distribuídas, automatizadas e continuamente ativas dentro da própria infraestrutura da comunicação moderna. A questão deixa de ser origem e passa a ser limite. Até que ponto um sistema precisa ser identificado para já estar em funcionamento?